Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente 8 de abril de 2022, e estamos estudando a obra Ave Cristo. Eu vou solicitar para Carla fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amigo, graças te damos por essa oportunidade de reencontro fraterno, de estudo, de trabalho. Ajuda-nos a compreender as lições dessas vidas que passam e nos deixam esses ensinamentos de fidelidade a Ti e os caminhos a seguir. Abre nosso entendimento, inspira-nos e nos conduz. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos ainda o julgamento do irmão Corvino, onde o Álcio Noviciano estava interrogando e ficou dominado pelas palavras do irmão Corvino. E lá pelas tantas, quando ele conseguiu sair dessa, vamos dizer, hipnose, né, desse transe, ele disse que não tolerava sarcasmo e mandou chicotearem ele, baterem na boca, né, quando ele sangrou e tudo. E um dos discípulos do irmão Corvino foi e se ajoelhou e disse que também era cristão, que queria morrer. E o Corvino o admoestou, disse para ele não fazer isso, para ele não afrontar a autoridade, para ele não se rebelar, e que ele ainda não tinha sido chamado. E a autoridade do Corvino foi tanta nesse ambiente que o rapaz, o Crispo, né, saiu e ninguém o atacou ou fez nada com ele. E depois disso, o Corvino foi condenado, mas uma pessoa estava observando Corvino e depois do julgamento foi falar com ele. Quem era? Era Flávio Súbrio, que o tinha reconhecido como Quinto Varro. Engraçado que o Vetúrio está também no mesmo ambiente, mas não o reconheceu. Que Deus nos conduza, que a espiritualidade nos guie. Então vamos voltar. O interpelado, porém, sorriu triste e replicou: Súbrio, porque ele chegou até o Corvino. Porque ele disse: se eu soubesse que tu ia passar por tudo isso, seria bem melhor tu ter morrido lá atrás, né? Súbrio, a escravidão a Jesus é a verdadeira liberdade, tanto quanto a morte, em companhia do nosso Divino Mestre, é a ressurreição para a vida imperecível. Só um fardo deveremos temer, o da consciência culpada. Então, essa fala dele da consciência culpada já acionou o turbilhão dentro do Flávio Súbrio, porque ele carrega uma culpa muito grande, que é em relação à história do próprio Quinto Varro. E aí ele ainda disse: procuras agora algum meio de acesso à verdade, não deixes para amanhã o teu encontro com o Cristo. Faze alguma coisa por tua salvação e o Senhor fará o resto. Então, é como se dissesse: conte a verdade. Nesse instante, porém, o chefe da vigilância, acreditando que Súbrio insultava o prisioneiro, abeirou-se de ambos e gritou sarcástico: nobre romano, deixa comigo este feiticeiro, preparou-ei a bastonadas para o espetáculo de amanhã. Então, ele seria, no dia seguinte, morto, mas ainda assim seria maltratado na prisão. E antes que Súbrio, o estupefato, pudesse mover-se, Varro arrastado de novo para o cárcere. Desde esse momento, porém, o velho guerreiro em disponibilidade pareceu tomado de incompreensível perturbação.
Desligou-se dos amigos íntimos, dirigiu-se apressadamente à herdade, à casa. Retirou de antigo cofre todas as peças de ouro que possuía e voltou ao centro da cidade, procurando os companheiros do irmão Corvino. Nos arredores da igreja, num telheiro abandonado, encontrou Ênio Pudens, por indicação de algumas mulheres piedosas. Deu-se a conhecer ao clérigo respeitável e entregou-lhe, para a igreja de São João, todo o dinheiro que pudera amealhar. Durante anos, rogando-lhe abençoar as suas novas resoluções. Ênio, comovido, orou em companhia dele, deprecando a assistência celestial e confortando com generosas palavras de bondade, compreensão e fé. Apesar de semelhante socorro, o velho soldado parecia diferente, abstraído, dementado. Em vão, Opílio procurou-o em casa. Debalde, Tassiano buscou-lhe a companhia. Súbrio, retirara-se para o campo, mantendo-se em meditação, a reconsiderar os caminhos percorridos. Tornou ao ambiente doméstico, nas primeiras horas da madrugada, mas não conseguiu acalmar-se. Quando Vetúrio veio acordá-lo para seguirem juntos no rumo do campo da execução, já havia seguido para o local, onde Galba e o pai a ele se reuniram. Tassiano absteve-se, alegou súbita indisposição orgânica, a fim de subtrair-se ao espetáculo. Não desejava enfrentar a presença de Corvino, cuja serenidade o molestava. Não obstante a hora matutina, vasta multidão se aglomerava na Praça Livre, não faltando grande número de personalidades eminentes, inclusive Noviciano, que se sentira fortemente impressionado com a resistência moral do prisioneiro. Noviciano era o representante de César, lembra? E foi quem o condenou. Atendidas as formalidades então vigentes, o representante de Maximino ordenou ao carrasco se aproximasse. O irmão Corvino, evidenciando indescritível ansiedade no olhar percussiente, profundo e límpido, fitava o grupo de Opílio, à procura de alguém que não aparecia. Quem era? Então está presente Galba, está presente Opílio e está presente o Flávio Sul. Tassiano não quis ir, na verdade ele se perturbava com a serenidade. Pesados momentos transcorreram. A natureza, como que indiferente aos crimes e aos infortúnios dos homens, engalanava-se de luz. O sol coroava a paisagem com raios de ouro, enquanto o vento cantava em sopros frescos, carreando para longe a fragrância das ramarias em flor. Entristecido, de vez que não conseguira surpreender Tassiano na Assembleia Popular que o rodeava, Quinto Varro passou a oração silenciosa. Espiritualmente distanciado do ensurdecedor vozerio, observou que vultos luminosos o acariciavam. Lembrou-se insistentemente do venerando Corvino e sentiu-se consolado com a perspectiva de igualmente morrer na reafirmação da sua fé.
procurava aguçar os sentidos para penetrar com segurança no mundo invisível, quando escutou os gritos estentóricos de alguém junto dele. Era Flávio Subro, que gritava possesso: Eu também sou cristão. Abaixo os deuses de pedra. Viva Jesus! Viva Jesus! Prendam-me! Prendam-me com razão. Sou um assassino que se transforma. Já matei muitos. Matem-me agora também. Infelizes romanos, por que convertertes a honra dos antepassados em um rio de sangue? Somos todos acelerados sem remissão. Quero, por isso, a nova lei. Infelizes romanos, por que converterdes a honra dos antepassados num rio de sangue? Somos todos condenados sem remissão. Em meio da perplexidade geral, Vetúrio abeirou-se do aristocrático visitante e informou: Ilustre noviciano, apresse a execução. Flávio Súbrio é comensal de minha casa há muitos anos e acaba de enlouquecer, talvez em razão da idade avançada. Incumbir-me-ei de afastá-lo, sem qualquer inconveniência. A ordem foi expedida. O condenado ajoelhou-se. Artêmio Cimbro, que ninguém ousava incomodar, em virtude das suas prerrogativas, aproximou-se dele valorosamente e cobriu-lhe o rosto com pequena toalha de linho tenuíssimo, a fim de que a cena brutal lhe não ferisse a visão. Glabro Hércules, antigo gladiador do anfiteatro, agora convertido em verdugo, ergueu Gládio com mãos trêmulas, descendo o instrumento sobre o pescoço da vítima. Todavia, poderes invisíveis atuavam para que o gume da espada não atingisse o lugar visado. Havendo desferido o terceiro golpe, recebeu do legado de César a determinação de sustar o serviço. Existia uma lei proibindo o quarto golpe em qualquer decapitação. Errou a primeira, errou a segunda, errou a terceira, mas os ferimentos ficaram. Mas ele diz que foram mãos invisíveis. É isso que a gente tem que entender, sabe, gente? Não subestime Deus. Não acredite que o mundo está abandonado e que as coisas acontecem à revelia dele. Acontece não. Quinto Varro, banhado em sangue, foi, por isso, transferido para o calabouço, onde agora lhe assistia o direito de morrer lentamente. Vetúrio acompanhou as mínimas particularidades do quadro terrível, sem alterar-se. E quando voltou a procurar por Flávio Súbrio, que se distanciara para não ver a horrenda exibição, não mais o encontrou. O cliente de Opílio tomara um carro e voltara rápido para casa. Profundamente transtornado, quase irreconhecível, convocou Tassiano a entendimento particular e passou a narrar-lhe o passado, sintetizando quanto possível. O moço Patrício, boquiaberto e aterrado, ouvia-lhe as reminiscências, quando Vetúrio chegou, suarento e aflito, e adivinhando o que se passava, tentou interrompê-lo. Rugiu irado. Flávio Súbrio enlouqueceu.
protestou ele em voz firme. Não, Tassiano, não. Meu juízo não está desequilibrado. Minha saúde nunca foi tão robusta quanto agora. Minha consciência apenas acorda para justiçar a si mesmo. Tenho crimes sobre crimes. Não perpetrarei mais esse, o de ocultar-te a realidade. Corre ao campo da execução e, se teu pai ainda vive, não lhe prives do teu carinho à última hora. Seguirei contigo. Opílio, desesperado, revelando o comprometedor desequilíbrio que, de modo algum, se coadunava com o seu temperamento calculado e cortês, interferiu gritando: Cão, recua! Não quebrarás a harmonia de minha casa. Não menosprezes a memória do pai de Tassiano, que sempre nos foi extremamente sagrada. Com as veias entumecidas, denunciando a emotividade que lhe oprimia a alma, Súbrio estampou feroz expressão na fisionomia, dantes, insensível e impenetrável, e retorquiu: Não é verdade, Tassiano. Opílio recomendou-me apunhalar Quinto Varro sobre as águas, mas, por gratidão ao passado, poupei-o, assassinando um apóstolo que o acompanhava e que, certamente, lhe legou o nome. Ainda que eu morra, estou agora mais aliviado, quase feliz. Extravasei o fel que me envenenava o coração. Expeli algo de minha própria baixeza. Todavia, não percamos tempo, sigamos. Vetúrio, porém, de imediato, cingiu-lhe a cintura e imobilizou-lhe os braços, chamando os servos alarmado e lívido, pálido. Escravos musculosos, em obediência ao amo, trancafiaram-no em aposento primorosamente mobilado, mas escuro e triste. O lidador do pretérito, não obstante a senectude, mostrava naquela hora a agilidade de um tigre posto a ferros, tentando reagir à altura da agressão. Todavia, antes que Opílio e o esposo de Helena se retirassem, Súbrio calou-se inexplicavelmente. Brilhavam-lhe agora os olhos, tomado de estranha lucidez, e transcorrido alguns instantes, falou pausadamente: Tassiano, minha história é a versão real dos fatos. Algo me diz ao espírito que teu pai ainda não partiu. Vetúrio encarcerou-me, supondo asfixiar a verdade. Naturalmente, acredita que poderá reter-me, quanto fez com tua desventurada mãe. Entretanto, engana a si mesmo, mais uma vez. E já que me sinto impossibilitado de uma confissão à frente do legado de Augusto, a fim de receber o castigo que mereço, morrerei para que creias em mim. Troco minha vida prejudicial e inútil pelos momentos de consolo que Varro nos merece. Opílio desferiu uma risada nervosa, reiterando a convicção de que o companheiro delirava. Súbrio, no entanto, continuou calmo, dirigindo-se ao rapaz: Quando eu tiver punido a mim mesmo, pondera a minha revelação e não vaciles. Vetúrio, porém, impediu qualquer novo entendimento. Arrastou o genro para o interior doméstico, convidando-o
a preparar-se para a refeição. No triclínio, aqueles bancos, que eles sentavam-se, buscou dissipar a tristeza do filho adotivo, ensaiando conversação alegre e calmante. E, fim do repasto, fim da alimentação, passaram a breve repouso em amplo terraço, ambos procurando distração e refazimento. Quando o filho de Cíntia parecia mais animado, eis que surge Epípodo, muito pálido, anunciando que o velho súbrio se dependurara na grade mais alta da câmara da prisão. Ele não falou que ele ia dar a própria vida? Enteado e padrasto entreolharam-se, apavorados. Correram instintivamente ao quarto sombrio e encontraram o corpo do velho amigo a pender, inerte, de grossas vigas de madeira. O antigo soldado cumprira a palavra, suicidando-se. Tassiano, então, qual se estivesse impulsionado por indomável energia, não mais hesitou. Afastou-se rapidamente na direção da cavalariça e, quando se aboletava em carruagem ligeira, foi abraçado por Opílio, que declarou: Vou contigo. Convencer-te-ás que o miserável feiticeiro está morto e de que Súbrio foi simplesmente vítima de loucura e ilusão. Então você imagina o quanto ele não vibrou para chegar lá e encontrar Quinto Varro morto. O sol das primeiras horas da tarde dardejava, arremessava ali por entre as frondes dos gigantescos carvalhos que protegiam o caminho pelo qual os dois associados do destino seguiam silenciosos, ruminando mentalmente as próprias reflexões. Contudo, enquanto Tassiano, jovem e vigoroso, se perdia no abismo de indagações, Opílio, encanecido e inquieto, afundava-se em dilacerantes sofrimentos. Como escapar de sabores daquela hora se o condenado ainda estivesse vivo? Como reaver a confiança do genro se a palavra de Súbrio fosse confirmada? À porta da prisão, foram recebidos pelo administrador da prisão com especiais deferências, que loquaz, muito falante e gentil, informou achasse o irmão Corvino moribundo. A pedido de Artêmio Cimbro, o carcereiro Edúlio prestava-lhe assistência, mesmo porque o generoso Patrício obtivera permissão para sepultar-lhe o corpo tão logo expirasse. Opílio, trêmulo, rogou licença para visitarem o agonizante a sós, sendo imediatamente atendido. Afastado o enfermeiro, ambos penetraram a câmara estreita, onde o condenado, de olhos imensamente lúcidos, aguardava o instante final. Finíssimos lençóis, oferecidos por mãos anônimas, apresentavam-se manchados de sangue. Os golpes de Hércules tinham-lhe massacrado o omoplata, invadindo o tórax, que se apresentava aberto. Tassiano, dominado por inenarrável angústia, trocou com ele inesquecível olhar e, de espírito iluminado pela verdade, qual ocorre às grandes almas ao se avizinharem da morte, Quinto Varro, com esforço, falou-lhe abertamente. Cenas do próximo capítulo. Não, tia! Eu daí ia falar, não ouse, não ouse. Ela parou bem no mesmo local na 2016. Foi? Olha!
Murilo, que é o responsável pela edição, não tire esses gritos de lamentações das minhas amigas. Porque esse grito de lamentações, com certeza, vai ser de todos que acompanham no canal EOS Manaus. E não esqueça de dar sua curtida e, por favor, deixa aí seu comentário. Eu gosto de ler. Foi bom? Muitas lições, né? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga por esse encontro. Graça te damos, Senhor. É isso que a gente tem que entender, sabe, gente? Não subestime Deus. Não acredite que o mundo está abandonado e que as coisas acontecem à revelia dele. Acontece não.